Boa tarde, meus amados. Tudo bem? Vamos continuar nossa jornada no segundo PET, na matéria de Química Orgânica. Nós vamos falar de nomenclatura, principalmente da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Tudo bem? Primeiramente, pessoal, nós temos que lembrar que nosso carbono é da família 4A e ele faz 4 ligações de 4 formas diferentes, tá bom? Olha aí, ó, as 4 ligações diferentes. Então, ele faz 4 ligações. Ele é da família 4A da tabela periódica e tem 4 elétrons na última camada, tá ok? Nós vamos falar das cadeias carbônicas, que são formadas por carbono e hidrogênio, basicamente. E aí foi dado um exemplo do butano, que você usa todo dia na sua casa, que é o gás de cozinha, tá? Nos hidrocarbonetos também, eles são divididos em alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos, tá? Olha aqui, os alcanos é quando você tem uma cadeia aberta, né? Alifática pode ser fechada também, viu? Aberta ou fechada, que não seja aromática, tá? Saturada, ou seja, só tem ligação simples. E olha a fórmula geral que a gente falou na aula de ontem. CnH2n mais 2, tá bom? Então, um exemplo de alcano aí. Também tem os alcenos, que eu acabei de falar, é quando você tem o hidrocarboneto, né? E ele possui uma dupla. Olha a fórmula geral, para você calcular. CnH2n. Olha os alcinos, que são hidrocarbonetos insaturados, ou seja, tem uma tripla. A fórmula geral, CnH2n menos 2, tá bom? Alcadienos são hidrocarbonetos também de cadeia aberta ou fechada, e eles são insaturados, porque tem duas duplas. Aliás, pessoal, esse aí é só de cadeia aberta, tá? Eu falei errado, porque senão não dá a fórmula geral. Alcadienos são de cadeia aberta, tá? Insaturados porque possuem duas duplas, tá? E a fórmula geral é CnH2n menos 2. Perdão. Os hidrocarbonetos cíclicos, olha aí, ó. Eles se subdividem em ciclanos, cicloalcenos e aromáticos, tá? Só que o aromático, gente, ele é visto de uma forma especial. A gente nem chama cadeia fechada ou cíclica. A gente fala esse último aí, anel aromático, anel benzênico ou simplesmente benzeno. Se a cadeia for fechada, ele é um hidrocarboneto cíclico. Se a cadeia for aromática, ele é um aromático. Ele é especial, tá bom? Vamos começar a falar um pouquinho da nomenclatura. Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer para dar um nome numa cadeia carbônica, escolher a cadeia principal. Segundo, numerar essa cadeia principal. E a gente tem algumas regras para numerar essa cadeia. Vamos olhar aqui. Primeira coisa, para se ter uma cadeia principal, você tem que olhar a maior sequência de carbonos que você tiver, tá? Igual que falou, se no caso você tiver duas cadeias que têm o mesmo número de carbonos, você vai escolher a que tiver o maior número de ramificação, tá bom? Aqui falou grupos orgânicos, grupos substituintes, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Aqui me deu alguns exemplos, olha aqui. Quais são as possibilidades? Me mostrar essa cadeia aí, ó. Tá vendo? Ela não poderia, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse essa cadeia reta, daria 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, aqui poderia ser os dois casos, tá? Ela tem 5 carbonos e um grupo orgânico substituindo de fora, que é a ramificação. Vamos ver o outro caso. A cadeia longa será de 6 carbonos, olha aí. E ela terá 3 grupos substituintes, tá? Aquela que tiver o maior número de grupos substituintes. Se você, por exemplo, eu poderia escolher outro caminho aqui que daria 6 também, mas ia sobrar para fora só 2 ramificações ou uma. Então, além de ter uma cadeia grande, eu ainda vou ter muita ramificação. Essa é uma das regras, tá bom? Nesse caso aí, ó, olha o que fez. A primeira opção
deixa para fora 3 grupos orgânicos. A segunda opção também deixa para fora 3 grupos orgânicos. A terceira opção deixa para fora 2 grupos orgânicos. Portanto, a cadeia principal será a primeira ou a segunda opção, pois ambos deixam para fora 3 grupos orgânicos, certo? Segunda coisa, numerar. Você vai numerar de acordo com as posições das ramificações. Ô, gente, mas quem manda primeiro é a dupla ou a tripla, tá bom? Cadeias, aqui, o que fala na AB? Cadeias insaturadas possuem ligações duplas ou triplas. Cadeias saturadas possuem só ligações simples. Você vai numerar primeiro perto da dupla ou tripla. Depois é que você vai pensar em numerar próximo da ramificação. Cadeias insaturadas, olha aqui, ó, me deu um exemplo. Se eu numerasse do lado direito, estaria incorreto. Eu tenho que numerar do lado esquerdo, porque aí eu fico próximo da insaturação. Olha aqui, me deu outro exemplo, a mesma coisa, tá? Terceira regra. Para escrever o nome correto de um hidrocarboneto ramificado. Primeira coisa que você tem que tirar é pela ordem alfabética, independente do número que ele tiver. Você vai escrever pela ordem alfabética. Se você tiver metil e etil, você vai escrever o etil primeiro, depois o metil. Outra coisa que falou aqui também, se você tiver mais de um metil, você vai colocar o número, os números que ele tiver, e repetir, se for 2 di, se for 3 tri, e assim sucessivamente. Viu? Aqui também nos deram 3 exemplos mostrando o correto e o incorreto. Olha aí direitinho. Olha aí para você visualizar. Vamos ver o próximo. O próximo nos dá o exemplo do isoctano, pessoal. Olha aqui. O isoctano é uma molécula da gasolina. Mas se você fosse dar o nome dele mesmo, você teria que numerar da esquerda para a direita. Aí ele ficaria assim, ó. 2,2,4 trimetilpentano, que seria a ordem dos menores números. Você tem que pegar os menores números na sua ramificação, tá bom? Nós falamos isso na aula de ontem, tá bom? Aqui também nos dá um exemplo claro, localizar a cadeia principal, numerar os carbonos da cadeia principal, né? Dar os nomes dos grupos orgânicos, que são os grupos substituintes que eu falei ontem, as ramificações, né? E 4, escrever o nome dos hidrocarbonetos de acordo com a regra. Olha como é que foi colocado o nome aí, ó. 5-etil, 5-isopropil, 3,4 dimetil octano, que é a cadeia principal, 8 carbonos. Aqui também são só exemplos, tá? Da forma correta e incorreta. Ó, mais exemplos para vocês, depois vocês voltem, dão uma olhada melhor. Parem na tela, tá? Aqui agora é a nomenclatura das cadeias fechadas. Vamos ver como é que isso ocorre? Eu também tenho que numerar próximo da ramificação, tá bom? Mesma coisa, a mesma regra. Observe que não foi indicada a posição do metil ou do etil, pois quando existe somente um grupo orgânico ligado a uma cadeia fechada, este grupo será ligado sempre no carbono 1. Então, nesse caso, nem tem o que se falar. Agora aqui, ó, eu tenho que pegar os menores números dele. Então, eu tô te mostrando a correta e a incorreta, tá? Aqui também te deu outro exemplo. Ah, apareceu dupla ou tripla, ela manda na história. Ela tem que ficar entre os menores números, mesma coisa. E no final, gente, o nome é a mesma coisa. O que muda é que você põe o prefixo ciclo antes da palavra, que ela é fechada. Olha aqui, tá ok? Aqui, ó. Os compostos aromáticos também podem representar grupos orgânicos ligados ao anel aromático. Portanto, deve ser considerado na nomenclatura também. Depois vocês dão uma lidinha aqui, tá? Obedecem à mesma regra. Olha aqui. Olha o metilbenzeno, que é chamado de tolueno. Olha aí, tá? Vamos ver outro aqui. Olha aqui, 1,2 de metilbenzeno. Essas posições aqui também, gente, são chamadas de orto, meta e para. Deixa eu ver se tem ela aqui agora. Aqui, ó, 1,2 de metil é chamado de ortodimetil, 1,3 é chamado de metadimetil, 1,4 para. E não tem mais posições, porque se ele for para o outro lado, você vai numerar no sentido anti-horário, que você tem que pegar os menores números nele, tá bom?
Então é só, pessoal. Por enquanto é só. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Vocês sabem disso. Um grande abraço virtual para vocês. Beijão!